Celestial ilumine a todos nós e que nós possamos, esta noite, ser intuído, inspirado, auxiliado, para que nós possamos sair daqui com um pouco mais consciente, né, da nossa missão, da nossa obrigação, da nossa proposta reencarnatória e da proposta do Espiritismo, principalmente, né? Então, o tema de hoje é Espiritismo, Salvação e Cura. A gente já agradece pela casa ter aceitado o tema, né, que já estava mais ou menos com essa ideia de falar sobre isso, porque a gente tem visto, né, essa procura pela cura e pela salvação. Quem que não quer a cura e quem não quer a salvação? E o Espiritismo vem trazer para nós os esclarecimentos, né, do que nós devemos procurar realmente. E muitas vezes nós mesmos, né, que militamos no Espiritismo, esquecemos da verdadeira proposta do Espiritismo. E muitas vezes buscamos a cura física, esquecendo que a verdadeira cura é a cura do Espírito. Porque enquanto a gente não curar o Espírito, não haver doença, né? E o Espiritismo explica muito claramente o que é a doença. Ela é um recurso da providência divina para nos educar, para nos disciplinar. E toda vez, ou enquanto a gente não for esse disciplinado, não for esse educado, nós estaremos doentes. E o que a gente mais vê na cidade são consultórios médicos, farmácia, laboratório, né? Eu mesmo agora tive um problema, fazer exame, estou com um monte de guia para fazer tudo quanto é exame. E provavelmente não vão saber o que eu tenho, embora eu sei o que eu tenho, né? Mau comportamento. Só que se eu tivesse bom comportamento já, certamente não estaria doente. Bom, pode ser que a gente até tenha já um bom comportamento. Aí a gente tem que lembrar que a gente não é a primeira existência, nós tivemos outras. E que se esse comportamento de hoje já não é uma grande coisa, imagine antes. Como nós somos espíritos imortais e fomos criados simples e ignorantes para, essa palavra está muito gozada agora, né? Meta, a nossa meta é a perfeição. Então, nós precisamos, se Deus criou a reencarnação, é porque numa só a gente não teria a mínima condições de chegar a essa meta, né? A esse objetivo, que é a proposta divina, só pode ser infinita sabedoria, perfeição. E aí a gente, pelas informações dos próprios espíritos, né, muito bem pesquisada por Kardec, nós vemos que nós estamos ainda no segundo degrau, e que falta muita coisa para a perfeição. Mas nós poderíamos estar muito mais adiantados se a gente tivesse aceitado logo a primeira proposta há 2015 anos atrás. Aí vai dizer, bom, naquela época eu não estava encarnado, mas será que a proposta da lei de Deus veio só para quem estava encarnado? Porque até alguns espíritos, quando a gente tem esse diálogo com eles, que Jesus, isso eu não te ter falado, é impossível. A gente pode nunca querer aceitar, mas escutar, sim. Até porque o tempo da Terra foi dividido antes e depois de Cristo, com períodos completamente diferentes. E com o Espiritismo, né, que foi a própria proposta, a própria promessa do Cristo, que quando a humanidade estivesse mais madura, nós estaríamos recebendo de novo, né, novas informações, não novas, apenas para restabelecer as coisas. Porque o Espiritismo não é novidade, não tem nada de novo. Ele traz o restabelecimento das coisas que nós naquela época não conseguimos entender. Ou, se entendemos, não conseguimos, a maioria de nós, ainda colocar em prática. Então o Espiritismo vem trazer agora, com muita clareza, né, já que nós estamos amadurecidos, ele fala a humanidade. Então, se o Espiritismo não chegou só para nós aqui, brasileiros, espíritas, os franceses, os europeus, chegou para a humanidade toda, né? Então, para nós que já estamos
estamos militando no Espiritismo, já estamos um pouquinho mais adiantados do ponto de vista de buscar essas informações com clareza. Enquanto que muitas religiões ainda vão demorar um pouco para introduzir esses conceitos que o Espiritismo já traz, que nada mais é que a lei de Deus. Como diz, né, o próprio Kardec, ou a própria espiritualidade, que não é a religião que vai mudar, mas o Espiritismo vai penetrar todas as outras religiões, tanto que ela não muda de nome. Porque a fé é raciocinada e à medida que o homem vai evoluindo, ele já não aceita qualquer coisa como verdade. Ele quer a prova. Nós vamos ver São Tomé, só acredito vendo. E o Espiritismo mostra muita coisa para nós através dos próprios depoimentos dos Espíritos. E a própria doutrina veio através dos Espíritos. Então, mesmo que queimar todos os livros, como tentaram fazer lá na Espanha, não adianta nada, escreve tudo de novo. E Kardec então faz uma pergunta que até não precisaria nem de livros, né? Porque ele faz essa pergunta à espiritualidade: onde está escrito a lei de Deus? Né? Se ninguém escrevesse a lei de Deus, como é que a gente ia saber? Está na nossa própria consciência. E a gente, de tanto ir e vir, né, encarnar e desencarnar, a gente vai entendendo que não adianta fazer errado, porque depois a gente vai ter que consertar. Bom, mas aí a doutrina espírita, a proposta é curar? Curar corpos? Curar matéria? Não. A verdadeira proposta do Espiritismo não é essa. Então, nós mesmos espíritas, o primeiro livro que nós devemos ler, ou indicar para alguém que estará entrando no Espiritismo, é o que é o Espiritismo. Que ali está bem clara qual é a finalidade do Espiritismo. Porque muitas vezes a gente lê alguns livros, lê muito romance espíritas, e romance é romance. Uma coisa é a gente saber realmente qual é a proposta e a filosofia, aliás, a doutrina e a filosofia do Espiritismo. E depois, e nessa sequência lógica, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, a Gênese e Céu e Inferno. Céu e Inferno é a Gênese. Que a própria Federação Espírita Brasileira criou estudo sistematizado, tipo apostila de faculdade. Então a gente estuda por assunto e acaba estudando todas essas obras, não tem como fugir dela nesses estudos sistematizados. Eu gosto muito, acho que aprendi muito como vai ser com o estudo sistematizado. Não é que a gente tenha que deixar o livro, todos nós, espíritos, devem ter todos eles, né, pelo menos esses 6, né, que é o Espiritismo, e ainda obras póstumas também, que traz muitas informações boas. E aquelas obras complementares, né, que o Espiritismo vem trazendo ao longo do tempo, à medida que a gente vai evoluindo, vai conhecendo, e a própria ciência também vai avançando, a gente vai tendo novas informações que na época o próprio Jesus seria muito complicado de explicar, e o próprio Espiritismo, né, de entrada a falar de certas coisas da ciência também seria um pouco complicado, embora deixou na Gênese um livro bastante científico, que muita gente pega e larga, né? Ah, não, isso aqui é meio difícil, porque a doutrina, a ciência faz parte da doutrina. Então, na parte do Evangelho, não se discute nada, não há dificuldade para ninguém entender o Evangelho. Agora, quando chega na parte científica, é que há divergência, né? Quando se fala de perispírito, quando se fala do próprio espírito, o que ele pode fazer, o que ele não pode, aí ele pode se materializar. Muita gente fala, não, isso é impossível. Ele pode sair desse planeta e fazer uma visita no outro. Isso é impossível. Ele pode escrever, pode se comunicar, pode falar, pode movimentar a matéria. Então, tudo isso há determinadas discordâncias, porque a pessoa não vê, não estuda, não pesquisa, então o que a gente não conhece, a gente acha que não existe.
mas a ciência já está provando aí. Então, a maioria das casas espíritas, todas que eu conheço, tem um trabalho de cura, embora muitas vezes não se fala que é cura, é o passe, né? O passe espírita. O passe espírita cura? Cura. Mas aí os espíritos vão explicar por que cura, quando não cura, e o que é o passe espírita. A gente está falando do passe espírita, porque tem outros tipos de passe, né? Passe de outras religiões e outras seitas. Nós vamos falar de passe espírita porque somos espíritos. Tem esse livro aqui, o passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática, de Jacó Mello, editado pela FEB. Eu tenho mais ou menos uns 25 livros de passe. Passe hindu, passe tudo quanto é jeito. Quando eu comecei a estudar a doutrina e me convidaram para dar passe, tinha uns 2 anos que eu frequentava a casa. Eu não conheço nem a doutrina, como é que eu posso dar passe? Aí falaram para mim assim: se você tem amor e sabe fazer uma prece, você pode dar passe. Qualquer pessoa pode dar passe. Eu, muito humilde, né? Achei que eu tinha amor e que sabia fazer prece, e fui para dar passe. Mas tudo que eu entro para fazer, eu quero saber o porquê. Eu sou minha cabeça dura. E aí eu comecei a comprar livros sobre passe, queria saber sobre passe. Depois de um tempo, eu fui ver que eu estava completamente enganado. Primeiro, que eu ainda não cheguei nessa fase de amor, apenas tenho boa vontade, e também não sabia fazer prece. Eu fui aprender no Evangelho, que é uma coletânea de prece. E tem até um livrinho, né? A prece espírita, para a gente saber se o objetivo na prece e a maneira correta de orar, que precisa ter sentimento e não só mecanização da fala. E para pedir, precisa saber pedir. Porque se eu faço um projeto lá, sei quantos anos que eu fico na espiritualidade, 200 anos para fazer um projeto de reencarnatório. Chega aqui, a primeira prece que eu faço para pedir mudar o projeto. Estou pedindo errado. Então o Espiritismo dá para nós o que nós estamos fazendo realmente aqui. Mas a gente não lembra, graças a Deus. Mas a gente tem tudo isso na nossa consciência. E diz a espiritualidade: se a gente conversasse mais, aceitasse mais as sugestões dos nossos anjos guardiões, dos nossos espíritos amigos, a gente erraria menos. E consultando a nossa própria consciência, a gente ia se aperfeiçoando. É uma recomendação até de Santo Agostinho, né? Toda noite a gente dizia que ele mesmo fazia isso, né? Avaliar o que nós estamos fazendo, o que nós deixamos de fazer, e assim a gente vai progredindo. Bom, então o passe espírita, o que aconteceu agora? A USP descobriu que é possível curar uma pessoa através das mãos. Mas é através das mãos que nós curamos as pessoas? Mas investigando eles vão chegar lá. Por quê? Da mão, todo mundo tem mão e nem todo mundo cura. Se a gente estudar isso aqui, vai dizer, tem pessoas que não têm esse dom de curar. Tem pessoas que talvez não vai curar e ela vai piorar a situação da pessoa, depende de como que ela pensa, qual é a sua moralidade, o que ela está irradiando, o que ela está emitindo. E diz a espiritualidade também que tem pessoas que têm melhores condições, que são os médios de cura, né, os médios curadores, que vêm com essa proposta de ajudar, porque provavelmente lá atrás fizeram o contrário, foram aqueles que ou deixaram muita pessoa doente, então agora vem para curar. Isso serve até para médico, né? Quando a pessoa vem com aquela ideia de ser médico, pode ter certeza que ela já fez um projeto diferente do que ela fazia no passado. No passado era jogar bomba nos outros, agora é curar. É assim que a gente vai corrigindo. É isso que serve a reencarnação, para a gente corrigir o que fez errado, né? Melhorar, se aperfeiçoar, se adiantar intelectualmente e moralmente. Então o passe é um dos recursos que o espírita e que as casas espíritas podem usar, né? Mas desde que as pessoas que vão buscar esse recurso tenham conhecimento de que ninguém pode garantir que um passe vai curar alguém.
porque depende de algumas situações. Primeiro, as condições do próprio passista. Pode ser que o passista não tenha os recursos, né, de magnetismo, de fluidos, para curar alguém. É a mesma coisa, se eu for fazer uma doação de sangue e descobrir que eu tenho hepatite, como é que eu vou poder doar sangue? Eu não vou curar, eu vou prejudicar. Por isso que hoje, para doar sangue, é mais rigoroso. Deve ter morrido gente à torta direita aí. Né? Antes pegava uma, tirava sangue e já passava para o outro. Agora não, você faz um questionário, se você tiver isso ou aquilo, se já teve isso ou teve aquilo, não pode doar. A mesma coisa o passista. O passista tem que ter boas condições físicas e boas condições morais, boas condições psicológicas, né? E ter vontade de ajudar os outros. Senão não adianta dar passe, vai ficar lá só fazendo o número. Então todo passista tem por obrigação estudar o que é o passe, como um médico tem a obrigação de estudar tudo sobre a medicina. Aí nós seremos um bom tarefeiro espírita. Para o atendimento fraterno, como foi dito aqui, é o trabalho mais difícil e talvez um trabalho muito importante da casa espírita, né? Que ajuda muita gente. Né? O atendimento fraterno, às vezes, cura ali só naquela conversa, que é o esclarecimento que vai nos curar. Então, o passe pode curar sob determinadas condições. O próprio passista, tem passista que tem melhores condições morais, físicas, psicológicas, emocionais, uma série de fatores que ajudam. Condições do próprio paciente. Se for um problema probatório ou corretivo, educativo, aquele passe não vai curar. Não por falta de intenção do passista, da casa, de quem quer que seja, da boa vontade da espiritualidade. É porque em determinadas situações nós precisamos passar, porque é ela que vai melhorar as nossas condições espirituais. E isso é que é importante, as nossas condições espirituais. Porque o que pode acontecer se a gente não ficar curado? É desencarnar. Desencarnar, você continua vivo, não vai mudar nada. Teve uma pessoa que falou para mim assim: poxa, você não se cuida, não? Você não cuida da sua saúde? Eu falei: eu cuido na medida do possível. Se a gente não cuidar direito da saúde, toda hora eu vou ficar lá em médico fazendo check-up, para quê? A gente cuida dentro do possível. Tem pessoa que tem que ir todo dia, toda semana no médico para saber, né? Doeu um pouquinho, já vai no médico para tirar raio-x. Aí ela acaba ficando doente, tanto tirar raio-x, tanto fazer exame, tanto tomar remédio, fica doente. Né? A pessoa tem mania de doença. Então, esse pensamento negativo é que mobiliza as energias e contamina os fluidos. Isso a gente vai ver na Gênesis, tem lá a qualidade dos fluidos. Tudo que a gente faz e pensa muda esses fluidos. E nós fomos feitos de fluido cósmico universal. O corpo, só o espírito que a gente não sabe, que existem três coisas: Deus, espírito e matéria. Tirando o espírito, que a gente não sabe ainda o que é, embora sejam nós mesmos, né? Kardec pergunta: o que é espírito? O espiritual pergunta: ser inteligente no universo, por enquanto eu sou. Então, talvez a gente vai ter que mudar ainda 3, 4 planos na frente para a gente conseguir saber o que é espírito. Para saber o que é perispírito, a gente tem um pouco de informação, mas é tão complicado entender perispírito, que precisa ser físico, químico, precisa ser tudo. Né? E ele tem tantas funções que você... é uma coisa bastante complicada. Mas está lá. Já tem muitas obras sobre isso, então já dá para entender um pouco. Então o passista precisa entender também, razoavelmente, de perispírito, e diz a espiritualidade até de anatomia. Estou com uma dor no fígado, e o fígado fica do lado direito ou do lado esquerdo? E a vesícula? Se a gente quiser dar um passe localizado, como é que faz? Embora não se precisa dar passe localizado, né? Se mobiliza uma energia interessada para aquela pessoa, normalmente no alto da cabeça, que é o mais comum, e deixa para os médicos espirituais, porque a espiritualidade está vendo a gente por dentro, por fora, e conhece o nosso currículo. E nós, passistas, não sabemos nem de nós.
muitas vezes nem teríamos condições de dar passe e estamos orando pelo passe. É a tal da boa vontade. E alguns, né, já com amor, tipo Chico Xavier, João Pereira Franco, João Dulce, né? Mas João Lembro, para ter amor, ainda está um pouquinho longe. Amor no sentido do que Jesus expressa essa palavra amor. Aquele amor incondicional. Será que se sentar o meu maior inimigo na minha frente para dar o passe vai sair igual? Aí é que vai ter a prova de ter amor ou não, né? Então, a gente tem que estar com o pé no chão, né? A gente tem boa vontade e pode ser que na hora fala assim, olha, dá um passe aí para mim, porque esse aí não merece. Né? Talvez a gente também, quando senta, alguém acha que a gente não merece. Então, quem vai dar o passo é a espiritualidade. E nada acontece sem a permissão de Deus. Mas é um recurso que a casa deve ter, e achei muito interessante e muito importante que foi dito aqui, que é o que se usa lá também. A gente usa esse critério há muito tempo sobre uma orientação espiritual, né? Antes da pessoa ir para um tratamento espiritual, ela passar por uma orientação, por uma entrevista, né, que é o atendimento fraterno, que muitas vezes ela não vai precisar do passe. A orientação, às vezes, é muito mais necessária do que o passe. Porque às vezes a pessoa, ela, como todos nós ainda temos orgulho, vaidade, egoísmo, nós estamos com a conduta equivocada. E essa conduta equivocada é que traz os malefícios, tanto físicos como emocionais. Tanto é que a gente vê, né, que qual é o município que está dando conta da saúde pública. E até a saúde privada, você para marcar uma consulta hoje, 30, 40, 60 dias, um exame mais isso, no plano de saúde, né? Ou na iniciativa privada, a gente não consegue. Então é sinal que a doença é um mal necessário nessa fase de transição que nós estamos entrando para a regeneração. E aí estamos vendo, né, como é que o mundo está borbulhando, né, de problemas não só físicos, mas políticos, econômicos e por aí afora. Por quê? Pela conduta equivocada, né? Ganância, egoísmo, orgulho. Se tem guerra, simplesmente por orgulho, por coisas bobas e que traz um prejuízo danado do ponto de vista moral. O homem avançou muito, né? Intelectualmente, tecnologia, a Lua ficou pertinho, já ninguém mais quer ir para a Lua, quer ir para outro planeta, bem longe, para Plutão, já estão pensando em outra galáxia. Aí eu vi um comentário, não lembro agora de qual espírito, não sei por que se procura gente em Marte, se aqui na Terra tem tanta gente precisando ser procurada, está abandonada, aqui mesmo, Macaé, Rio dos Ostros. Se a gente sair pela periferia, a gente vai ver pessoas abandonadas, né? Com uma dificuldade danada para se alimentar, para se manter vivo. E nós estamos procurando seres lá em Marte, que provavelmente estão muito mais adiantados do que a gente. E quando se faz filme, né, de extraterrestre, sempre vem para dominar isso aqui e acabar com tudo, nunca vem para ajudar. Quando nós espíritos sabemos que é justamente ao contrário. Tem os que vêm para atrapalhar, os que vêm para atrapalhar são daqui mesmo, né? Não são de fora. Os que vêm de fora no lugar mais adiantado é querer ajudar. E ajudam, né? Porque ele pode vir aqui, reencarnar aqui, deve ter um monte de extraterrestre, a gente até cumprimenta até ali e nem sabe. Né? Então, o Espiritismo tem essa vantagem. Então, o atendimento fraterno, às vezes com uma orientação de 5, 10, 15 minutos é o suficiente para mudar completamente a linha de pensamento da gente. E aí a gente já sai mais aliviado e é isso que vai proporcionar a cura. O passe, quando a questão já atingiu a questão emocional, um desequilíbrio ou um desequilíbrio físico, aí sim é como se a gente fosse no médico, ele faz o exame, faz o diagnóstico, fala, a partir de agora você não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, tem que fazer exercício físico e toma um remedinho. Remedinho é para ir no efeito e aquelas orientações é para acabar com a causa, porque senão o efeito vai voltar. O atendimento fraterno e o estudo e a palestra espírita é justamente para isso.
A gente entender o que a gente não deve fazer, e o passe é o remedinho. O passe vai no efeito, e a gente, eliminando a causa, a gente não vai ter mais necessidade de tomar passe. Vai chegar a hora que nós vamos estar com a casa espírita cheia e ninguém vai lá tomar passe. Se Deus quiser, né? Não preciso. O que nós precisamos é isso aqui, né? O esclarecimento, os grupos de estudo, né? Frequentar grupos de estudo. E a gente fala assim, eu leio em casa, eu leio muito em casa. Mas você pergunta para alguém te disse se você interpretou a leitura certa? Você fez uma pergunta para quem? Para o livro? Olha, eu não entendi. O livro vai te responder? Pode ser, você vê 10 vezes, 20 vezes para você entender. Mas no estudo, como tem um faz uma pergunta, tem alguém que coordena aquele estudo, que fala, que te indica um outro livro, uma resposta de um outro espírito, né, de um outro autor, a gente vai entendendo. Né? E as palestras vão complementando. Não com um palestrante simplista como eu, mas tem bons palestrantes que têm uma didática muito grande, que traz informações bastante agudas. Mas eu gosto de trazer os livros, que aí vocês vão a uma biblioteca. Esse aqui está esgotado, não se consegue mais, né? Talvez só um. Mas é o livro mais completo sobre passe. E interessante porque ele fala do passe em outras seitas e religiões e depois fala como é o espiritismo. Então a gente vai ver que tem coisas muito parecidas e coisas completamente absurdas, que às vezes até se usam nas casas espíritas, porque a gente vai trazendo, né, os resquícios de uma outra religião. Então você é católico, 20 anos, de repente você passa a ser espírita, você entra na casa espírita fazendo o sinal da cruz, é natural, está automatizado, né? Aí depois você vai entender que sinal, coisa não faz diferença nenhuma. E tomar passe também é só em determinadas condições, quando a gente estiver com esses efeitos latentes, né? Porque o passe, ele não muda a nossa condição moral. Então se eu sou orgulhoso, tomar passe não vai adiantar, senão eu já tomava todo dia, né? Se passe resolver o problema de orgulho, eu tomava de manhã, tarde e de noite. Casada de manhã tem passe, eu vou lá. Mas infelizmente não muda, o que muda é o esclarecimento. Então, eu tenho certeza que eu já melhorei muito nesses 30 e poucos anos de espiritismo, já melhorei muito. E ainda fui muito, vamos dizer assim, relapso, muito relaxado, porque eu podia ter começado há muito tempo. O irmão do meu pai era presidente de uma casa espírita e eu achava que ele era doido, né? Como muita gente acha que o espírito ainda é doido. O espírito está doido, né? Então, por muito tempo eu achei isso, acabei perdendo tempo. Se eu tivesse começado naquela época, né, ele mesmo me convidava, podia me pegar em casa, começaria cedo, como jovem. Então, perdi tempo, vou responder por isso, talvez até estou respondendo por isso. Então, a gente sabendo como que funciona, melhor para quem toma o passe, porque a gente vai saber o que pedir e dali para frente como se comportar. E quem dá o passe, então, a mesma coisa, né? Nesse livro aqui, ele fala que na espiritualidade, para um espírito ser escalado para o passe, ele tem que ter um excelente conhecimento. Então não é qualquer espírito que é escalado, né? Vai ter o passe aqui, né? Nós já temos uma equipe da espiritualidade escalada. E esses conhecem a fundo, né? Tem coordenação muito mais organizada do que nós. E olha a vantagem de ser passista, porque a primeira coisa que eles fazem é atender o passista. Porque de encarnado para encarnado vai precisar o nosso fluido vital. Só que o nosso fluido vital muitas vezes está numa situação muito precária pela necessidade do paciente. Então eles melhoram essa qualidade e ajudam também em funcionar de uma maneira efetiva para aquele paciente, se o paciente merece, se o paciente precisa, né? Por isso que muitas vezes a gente toma um passe e não tem melhora nenhuma. A casa é fraca, aí vai na outra, toma um passe, não adianta, né? E a gente tem que também entender de Jesus isso, que é espírito, que é corpo, né? A gente não pode estar tomando passe e desprezar
a medicina, né, os recursos naturais do homem. Né? A gente pode deixar isso. Mas pode fazer as coisas paralelas. E eu posso garantir com certeza que à medida que a gente entra pela porta para dentro, nós já todos estamos sendo tratados. A espiritualidade já conhece o problema de cada um de nós aqui que nós trouxemos hoje. Já está trabalhando para que a gente consiga sair daqui melhor. E muitos vão ser acompanhados por esses espíritos, né? Para durante a noite, quando o corpo dorme, a gente fica mais fácil de ser acessado e mais fácil de ser ajudado. E aí a importância da prece noturna, né? Eu acho que todo o nosso comportamento diário vai influenciar na noite que a gente vai ter. Tem um livro chamado Roqueiro do Além, alguém já leu? É a história de Raul Seixas. Aí ele passa uma pessoa, mais ou menos 10 anos, né, para se desprender do corpo físico, depois de enterro. Aí vai, passa um tempo, até que ele tem a primeira oportunidade de uma tarefa. E o orientador fala assim, você vai pegar nós vamos para um lugar muito complicado, de orgia, de uma zela danada, e tem uma pessoa que é fã sua, ela não vai te reconhecer, mas por essa afinidade ela vai aceitar o seu convite e nós conseguiremos resgatar ela, se Deus quiser. Aí ele vai, disser para ele, dá o mundo desencarnado. Quando ele chega lá, começa a ver fulano, nós temos que se disfarçar. Se descobrir nós aqui, nós estamos perdidos. Então se disfarça, aí abre o portão lá do local, né, de orgias, na espiritualidade. Aí começa a ver uma pessoa, esse aí desencarnou, não, esse não. Esse também não. Mas aqui não é um mundo desencarnado. Não, mas nessa hora tem muita gente dormindo e o espírito se desprende, a emancipação da alma, e conforme o nosso pensamento, nós vamos para esses locais. Olha só o perigo. Então muita gente vai para lugares ainda errar mais do que já errou durante o dia. Muitas vezes eu falo assim, poxa, eu não posso ir num lugar daquele ali, porque já pensou se me verem, né? Trabalha em direção de casa espírita, dá palestra, faz um monte de coisa e frequenta um lugar desse, ou tem esse comportamento. Muita gente até desiste do espiritismo por causa de mau exemplo de espírita. Né? Isso é espírita, porque muita gente pensa que espírita é a pessoa perfeita. Né? Ainda não somos, temos ainda as mas aqueles que estão à frente, principalmente, palestra, e que são exemplos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só educa filho com exemplo, não é com palavra não. Né? A gente fala para o filho não gritar gritando, né? A gente vai lá, bebe, está dirigindo o carro embriagado, e quando o adolescente vai para a rua e fala, filho, não bebe, hein, pelo amor de Deus, porque a gente fica com medo, né? Como é que ele vai aceitar isso se a gente não faz? O pai pode, o filho não pode. Não são coisas que a gente tem que pensar. E aí, ele falou, não, é que nessa hora as pessoas estão dormindo, vai com esse pensamento e vem para cá. E é verdade, né? Então, é orar e vigiar. Então o passe é possível, traz a cura, mas é importante que as casas espíritas esclareçam, né, que ninguém tem condições de dizer que a pessoa vai ser curada. Nenhum médico pode garantir que a gente vai ser curado, assim como nenhum médico pode garantir que a gente está desenganado. Porque eu tenho um amigo que tem lá, né, até hoje, né, ele foi considerado clinicamente morto. Ficou uns 30 dias clinicamente morto, mas não morria. E, por incrível que pareça, saiu e está vivo até hoje. E nós conhecemos até caso, né, teve um convênio de mais de 30 anos, né? Por isso que nós espíritas somos contra a eutanásia. Porque só Deus sabe a hora que a gente tem que deixar essa carcaça aqui. Né? A gente tem que lutar pela vida até o final. Bom, aí a salvação. Tem várias interpretações sobre salvação. Nesse livro aqui, Cirurgia Moral, de João Nunes Maia pelo
Lancelin. Ele fala sobre salvação. Olha que interessante. Salvação nos leva a lembrar a bem-aventurança, estado reservado aos espíritos altamente iluminados. Quem é altamente iluminado já está salvo. Que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores, que os prendem nos planos grosseiros da carne. Então, salvação é quando não precisam mais reencarnar, e já está num estado elevado. Há muitos religiosos que condicionam essa palavra salvação como se fosse um passe de mágica, como força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvar, depende de variadas atitudes e um esticado aprimoramento espiritual, conferido pelo tempo, além de ingentes esforços em todos os rumos da iluminação. Então, para se salvar, não é como determinada religião que diz assim, ó, Jesus veio para nos salvar, ele morreu para nos salvar. Bom, se ele morreu para nos salvar, vamos me salvar do quê? Já estou salvo, né? Não tem mais nada para fazer, basta eu ser aceitar isso como verdade, né? Eu entro nessa religião porque é assim que eu estou salvo. E muitos de nós fazemos isso. Aceita qualquer coisa como verdade. Por isso que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Mas como é que pode ter lógica? Ele veio morrer na cruz 2000 anos atrás, eu já estou salvo só porque entrei nessa religião. E no Espiritismo, ele diz bem claro no capítulo lá, não é a religião que salva. Não é porque nós somos espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, budistas, que ter uma religião salve. E muito menos achar que nós espíritas, somos melhor que ninguém. Muito pelo contrário, o espírita tem mais responsabilidade pelo esclarecimento que o Espiritismo proporciona. E aí vamos lembrar que Jesus falou, quem mais sabe, mais será cobrado. Eu não sei porque eu nunca fui, mas esse que está cheio de espírita lá no umbral, justamente por isso, porque sabe e não bota em prática. Agora eu não quero mais saber, então vou deixar de ser espírita, não adianta mais. Porque nós já sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. Não tem mais como fugir. É só agora pegar na charrua e trabalhar. Tentar se aprimorar. Porque os próprios espíritos dizem que o verdadeiro espírita é aquele que é puro. Não. É aquele que se esforça sinceramente em combater as suas más inclinações. É isso que nós temos que fazer. Mas como é que eu vou combater a minha inclinação? Primeiro eu tenho que reconhecer o que eu estou errando. E aí eu sigo o conselho de Santo Agostinho. Poxa, hoje no trabalho eu falei assim com o meu colega lá, não gostaria que falassem assim comigo. Tem até um exemplo, né? Que pergunta, como é que foi para Jesus, né? O que eu devo fazer, né? Você faz para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você gosta de ser ofendido? Não, então não ofenda ninguém. Você gosta de ser traído? Não, então não trai ninguém. Você gosta de ser roubado? Não, então não roube ninguém, é isso. Olha que simples. E por que a gente ainda está nessa prova de expiações? Né? Olha que dizem que o planeta tem não sei quantos bilhões de anos. Quanto à questão do primeiro homem, a gente sabe que ninguém vai conseguir acertar isso. Porque vem lá, eu descobri um ossinho lá de tornozelo que tem 30 mil anos. Então o primeiro homem tem 30 mil anos. Outro disse que não, tinha um macaco e de repente ele passou a ser homem. Diz lá até uma música, né? Homem é homem, macaco é macaco, viado é viado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí nós vamos lá na Gênesis também, né? Princípio espiritual e princípio material. Né? Vão indo, chega uma hora que passa a ser espírito. Aí é uma individualidade. Enquanto não existe isso, ele não é espírito, ele é princípio. Aí nós temos que ir lá na Gênesis de novo, saber o que é princípio, né? E é bastante complicado. Por que passa no reino mineral? Por que passa no vegetal? Por que passa no animal? E aí, estudando anatomia, física, né? E não precisa ser estudado muito, não. Para entender o que tem no mineral. O que é mineral? Carbono, azoto, né? Manganês.
que nós temos? O que as plantas têm? Então, a matéria tem que ir manipulando isso através do quê? De um princípio espiritual sobre a governança de uma inteligência que depois vai assumir a sua individualidade, que é o espírito, que nós não sabemos como isso ocorre exatamente, né? Mas um dia vamos saber. Então, para a gente conseguir atingir essa salvação, nós temos o Espiritismo, o Evangelho, que está lá bem explicado, o que naquela época Jesus, né, muitas coisas que foram colocadas em outros livros, a Bíblia, em outros livros, colocações antes de Jesus, né, do Velho Testamento, de Moisés, e de outros, e do próprio Jesus, mas que foram interpretados de uma maneira equivocada. E muita coisa também foi mudada propositalmente. Né? Muita coisa por ignorância, interpretação equivocada e por também manipulação. Né? Existe até hoje manipulação através de conceitos religiosos, fazendo até suicídio coletivo. Né? Nós temos notícias de suicídio coletivo através da religião, de atirar bomba no outro, né? De matar um monte de gente por questão religiosa, completamente fora. Então são coisas equivocadas. A religião de Deus só pode ser do amor. Isso Jesus deixou bem claro: amai-vos uns aos outros. E falou até para nós amarmos o inimigo. Amai-vos os inimigos. Que muitas vezes a gente interpreta mal, né? Mas precisa ler todo o capítulo do Evangelho. Como é que eu vou tratar o meu inimigo da mesma forma que um amigo, uma pessoa que me quer bem? Se eu sei que a pessoa não me quer bem, só deseja o meu mal, como é que eu vou poder amar? Mas está lá no Evangelho, é não desejar a mesma coisa para ele. Né? Às vezes é melhor você se afastar, procurar não encontrar com ele, para não despertar esse sentimento. Agora não adianta falar: Deus, se Deus quiser, vai pagar. Acredito muito em Deus, né? Então você está desejando mal. É isso que Jesus fala para a gente: não deseja mal. Muito pelo contrário, a gente está orando para que aquela pessoa, né, não faça isso com os outros, que ela mude e que um dia ela também, a gente consiga reatar essa amizade aí. Porque quando a gente tem um inimigo que anda com a gente na cola, né? Quase todo mundo tem, né? Tem um que a gente está sempre cruzando, sempre está. A gente muda de emprego, ele muda, vai na mesma firma que a gente vai. A gente vai casar, a casa cai irmã dele. Né? Ou com a filha dele. Então, se a gente não conseguir resolver naquela encarnação, o que vai acontecer? Vai ficar para outra. Aí na outra a gente não consegue, passa 2, 3, 4, qual que é a providência divina? Nem um filho. Aí a gente fica bobo, que coisa bonita, pronto, aí acaba. Por isso que a gente tem que compreender que muitas vezes a mãe bota um filho na lata do lixo, aí só a encarnação explica, porque eles não sabem o que houve entre aqueles dois espíritos ali. E pode ser que naquele momento ela lembrou, ou alguém fez ela lembrar, né? E ela não consegue suportar aquela criatura. Às vezes, desde a concepção, já começa a ter problema. Mas nós, espíritas, sabendo disso, começou a ter problemas e começa a trabalhar. Né? Desde a concepção, ou desde antes da concepção. E quando a gente tem um inimigo também, é procurar não ter inimigo, pelo contrário, é procurar ter amigos. Então a doutrina espírita, ela veio no momento certo, quando a humanidade já madura, para que nós pudéssemos acelerar essa marcha. E a notícia que nós estamos vendo aí a todo momento, inclusive, se não me engano, em 2010, teve uma manifestação através de Divaldo Pereira Franco, no Congresso Nacional e Internacional do Espiritismo, a mensagem de Bezerra de Menezes, né, explicando essa fase de transição que nós estamos e a importância de nós brasileiros nessa questão da pátria do Evangelho. Porque o estrangeiro chega aqui no Brasil e não quer voltar, não. Né? Um país bonito, fantástico, povo
muito receptivo, né? Muito hospitaleiro. Ah, mas está uma bagunça, está uma violência. É porque a violência é divulgada. Macaé está com quantos mil habitantes? 200? 250 mil? Vamos falar que tem 200 mil. Se 1% da população for violento, faz um estrago danado. Porque é notícia. Tem programa de televisão que fala o dia inteiro aquele negócio, né? Você liga para cá, está falando, você liga no outro lado, está falando daquele assunto. Aí sai uma notícia lá, tem uma senhora que abriu um orfanato lá em 1900, o que, está para ser despejada, tem 80 crianças. Nós só aquela notícia. Deve ficar lá o dia inteiro, né, para ver se a turma ajuda, se manda algum recurso, não. Isso quando sai, né? Quem passa algum repórter lá, mas bem intencionado e faz isso. O diretor fala, não, dessa notícia você não dá ibope, vamos botar lá aquele repórter lá que fala o dia inteiro, porque fica lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite, na audiência. Então, por isso, dá a impressão que a cidade é violenta, né? O estado do Rio é violento. Mas a gente vai ver que tem muita gente trabalhando no bem. Mas muita gente mesmo. Alguém aqui de nós vai dizer que nós somos violentos, somos maus? Não. Mas se eu fosse mau aqui e fizesse uma atrocidade aqui, nossa senhora, iam dizer, né, que o espiritismo ia sair em todo o jornal, no Brasil todo. Como é que pode uma casa espírita, um palestrante lá quebrou 3 cadeiras, bateu numa pessoa lá? Bom, já ia babaca, como tinha 2.000 pessoas na casa, 2.000 pessoas só na igreja, porque o mal se propaga com mais intensidade. E muitos espíritos falam que os bons ficam quietos, se calam, né? Deixa para lá. E o espírita, ela não tem que ter essa postura, não, né? Tem que ter a postura firme, sim, sim, não, não. Mas sempre com o bom senso. Não é a violência que vai combater a violência. E muitas vezes nós fazemos violência contra nós mesmos, né? Contra os nossos próprios princípios, para agradar, para estar na turma, para agradar o chefe, para agradar o companheiro, para agradar a companheira. Não, nós temos que ter posicionamento, mas antes de tomar posicionamento, a gente tem que raciocinar, pensar. E fazer isso de uma maneira que o outro possa compreender e respeitar também os nossos sentimentos. Assim como nós temos que respeitar todas as outras opiniões das outras religiões. Né? E cor de pele, condições sociais, a gente tem que respeitar tudo. Não quer dizer que a gente tem que conviver, né? Nós temos que respeitar o católico, o protestante, o evangélico, o budista, seja lá quem for, mas não quer dizer que na casa espírita nós temos que fazer isso. Eu já recebi uma proposta dessa. Não. Na casa espírita tem que falar um dia deixar um católico falar, outro dia deixar um protestante falar, outro dia não. O padre lá tem que falar de catolicismo. Eu posso ir lá na igreja católica e não querer que ele mude. Não, você está falando aí, não é isso. O espiritismo diz que é isso. Você tem que falar, não. Respeitar. Né? Porque todos nós já passamos também por isso. A maioria de nós, ou saímos do catolicismo, ou do umbandismo, ou de outra. O espiritismo é novo, né? 150 e poucos anos, 152, 153 anos. Muito novo. Né? Embora os conceitos, o espírita sempre existiram, manifestações espíritas sempre existiram. Quer dizer, a lei de Deus sempre existiu. Né? O espiritismo é que é novo, é um tema novo que Kardec colocou por ser trazido pela própria espiritualidade. Então, diz também, né, acho que Emmanuel fala isso, que a maior caridade que um espírita possa fazer é a divulgação da própria doutrina. Se eles dizem que essa doutrina vai penetrar todas as outras, nós temos que ser espírita de verdade. Não só na palavra, na frequência, mas nas atitudes principalmente. Porque quando a pessoa fala assim, acontece uma coisa assim, né, a tendência é o espírito ficar calmo,
né? Não deve ficar, não se apavorar, tentar apaziguar, tentar resolver o problema da melhor maneira possível, sem criar uma situação embaraçosa. Vai falar, mas você fez isso porque você é espírita, né? Um espírita tem que ser aquela pessoa mais calma, mais sensata, mais de bom senso. Agora, quando a gente faz alguma coisa e a pessoa fala assim, ainda diz que é espírita, aí a gente tem que tomar cuidado, tem que refletir e dar uma avaliada do que nós estamos fazendo, né? Porque, gozado, muitos até que não aceitam essa doutrina, né? Até criticam sem conhecimento, mas na hora que ele sabe que você é espírita, ele exige que você tenha um comportamento exemplar. E que às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue, a gente às vezes sai um pouco fora do sério, pisa na bola, mas o importante é que a campainha vai tocando cada vez mais latente. E ele fala, eu não posso fazer isso. Eu mesmo tenho consciência que certas coisas eu já não posso fazer pelo conhecimento que eu tenho. Muito pouco. Mas o que eu tenho já é o suficiente para dizer isso aqui eu não posso aceitar. Esses convites eu não posso aceitar. Nesses ambientes eu não posso estar. Mas a família toda vai. Qual é o problema deles? A família vai beber caipirinha, não é problema dele. Na minha casa, não. Álcool não entra. Mas vai vir fulano. 10 anos que a gente não vem, gosta de caipirinha. Um tiquinho, lá. Na minha casa, não. O dia que eu for na casa dele, eu também não vou dizer assim, não faça caipirinha. Eu sento lá, mas não deu. Né? E também a gente não pode chegar e querer que o outro faça aquilo que a gente faz na nossa casa. Mas na nossa casa, no nosso ambiente, somos nós que ditamos a norma. Quem é que dita a norma dessa casa espírita? Sou eu que venho aqui? Não, é a casa espírita. Né? Tem uma direção, tem um procedimento, tem que fazer assim, assim, assado, para entrar no estudo, para entrar na tarefa, para isso ou para aquilo. Né? Deve ter um estatuto, um regimento interno, como todos os outros. E é isso aí. Eu não posso vir da outra e querer mudar. Não posso chegar na igreja católica e falar, para que você gosta de sabatina? Não precisa. Fala só. Não. Né? Seria até falta de educação. Então, que nós possamos, vai ser até fantástico. Né? Quem já é passista ou quem pretende ser, não sei, isso aqui é difícil, mas tem livros mais simples da própria fé, tem Manuel Filomeno de Miranda também, que dá muitas orientações seguras. Né? Esse aqui é antigo, não sei, meus livros são antigos, mas fantástico, né? Por espíritos diversos, orientações muito boas, né? Essa salvação bem explicadinho, né? Autoconhecimento é uma coisa que nós temos que ter, né? Ele fala que o Espiritismo tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entre o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo dos tesouros que Deus depositou em seu coração. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. O que nós temos por dentro? Sentimentos, né? Estão lá. É uma semente que a gente tem que fazer florescer. Nós não fomos criados por Deus? Deus não é amor? Nossa semente está em cada um de nós. Então nós temos que fazer isso que a gente tem por dentro sair, para que todos sintam, né, aquilo que a gente precisa sentir. No entanto, somente a autoeducação nos dará consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. Então a gente só vai ter saúde, a gente não vai precisar mais da cura, só vai ter a salvação quando a gente atingir esse objetivo, né? De emanar amor, de esse amor incondicional. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos, né? Como é que a gente faz para chegar ao reino de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha que fácil. Né? Se a gente fizer isso, não precisa nem de livro, não. Amar a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a ti mesmo. Se a gente não está fazendo isso, nós vamos ter ainda problemas, né? A doença ainda vai. Diz que na regeneração já vai ter muito menos. Que é regenerado. Então já está a dica aí, ó, regenerado. Quer dizer, quando você já é totalmente avesso ao mal, não quer fazer mal nenhum, pronto. Não fazendo mal, pensando melhor, você vai ter menos problema físico e espiritual. As próximas reencarnações vão ser melhores. Já pensou num mundo feliz, né? Como é que é a reencarnação? Nem tem. Né? Para quê? Não tem prova, não tem mais prova para fazer, não precisa provar mais nada. Apenas está trabalhando o conhecimento geral da lei de Deus e ajudar a nós, né? Não sabemos muito pouco. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos, né, pela atenção, e que nós possamos realmente trabalhar com a doutrina espírita no nosso coração, na nossa mente, né? No dia a dia, nas atitudes, nos pensamentos, na prece pelo planeta, que está precisando muito, né? Para que a gente possa realmente irradiar para aqueles locais onde está precisando mais dirigentes, governantes, políticos, e essas criaturas, né, que se arriscam a morrer lá saem numa canoa para atravessar um Oceano Pacífico, está um desespero terrível, né? Aí eu penso, não é mais fácil os países mandar o dinheiro para lá, mandar técnico, né, ensinar os caras a fazer, plantar, né? Porque ficar nessa briga, manda o dinheiro para lá, manda técnico, manda tecnologia para lá, acaba os caras não precisa estar fazendo isso, né? Aí joga dinheiro com bomba, manda foguete, manda não sei o que, custa não sei quantos bilhões de dólares. Foi o que o Espírito falou, para procurar gente não sei aonde, se aquilo lá, né? 2.000 quilômetros ali, está lá um monte de gente precisando daquele recurso tecnológico, que com um foguete daquele daria para resolver uns 10 países daquele. Vamos rezar, né? Vamos orar para que isso aconteça. Muita paz para todos.